E aí, hoje a gente vai mergulhar num clássico que todo mundo conhece, Oliver Twist, mas com um olhar completamente diferente, o da ciência do comportamento. Vamos usar essa lupa para entender as forças invisíveis que moldaram um dos personagens mais famosos da literatura. Tudo começa com essa frase, né? Uma das mais icônicas de todas. Mas olha, isso aqui é muito mais do que um simples pedido por comida. É um estudo de caso perfeito, o momento que serve de estopim para toda a jornada do Oliver. Então, o que estava rolando de verdade na cabeça do Oliver? O que a análise do comportamento consegue revelar sobre o que estava por trás desse ato de coragem que, à primeira vista, parece tão simples? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Ok, vamos lá. A história do Oliver começa com o motivador mais básico, mais fundamental que existe na biologia: a privação severa. O livro descreve uma fome tão absurda que, em termos comportamentais, o valor da comida vai lá pro teto, sabe? Quando o corpo está nesse estado de privação, ele é meio que programado para fazer qualquer coisa para conseguir o que precisa. Nesse caso, o mingau, mesmo que o risco de pedir seja gigantesco. E a resposta que ele recebe é imediata e, claro, brutal. É um exemplo de livro do que a gente chama de punição positiva. Mas atenção, positivo aqui não tem nada a ver com bom, tá? Pensa no positivo como um sinal de mais da matemática. Algo aversivo, a pancada com a concha, é adicionado à situação para tentar fazer com que aquele comportamento não se repita. E essa punição toda nos leva direto para a próxima fase da jornada do Oliver. Depois de ser punido, o principal motivador dele passa a ser outro: escapar do sofrimento que não acaba nunca. O conceito-chave aqui é o reforçamento negativo. E, de novo, cuidado com o nome. Negativo não quer dizer ruim. Quer dizer que um comportamento se fortalece porque ele remove algo desagradável. Pensa assim, você abre o guarda-chuva quando está chovendo. O ato de abrir o guarda-chuva é reforçado porque ele tira a chuva de você. E a fuga do Oliver da casa do Sr. Sowerberry ilustra isso perfeitamente. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, o estímulo aversivo, que são os insultos cruéis. Depois, vem o comportamento de fuga. O Oliver revida e mais tarde mete o pé. E o resultado? A remoção da dor. O abuso para. Ou seja, o ato de fugir funcionou, e por isso esse comportamento foi reforçado de uma maneira muito poderosa. Vamos avançar na história. Em Londres, Oliver acaba caindo no covil do Feigen, que, se a gente for analisar, é uma verdadeira fábrica de ladrões, um laboratório de moldagem de comportamento. A principal técnica do Fagin é a modelagem. Basicamente, ele mostra como um batedor de carteiras age e os meninos aprendem só de observar e imitar. É uma forma de aprendizado super poderosa, ainda mais quando se está em grupo. E olha, o Fagin não era nenhum amador. O sistema dele era bem completo. Ele usava reforçamento positivo, dando elogios e umas moedinhas por um trabalho bem feito. Ele usava a modelagem, reforçando cada pequeno passo na direção certa. E ainda tentava ensinar os meninos a discriminar estímulos, que é um nome chique para, basicamente, saber identificar uma boa vítima, como o gatilho para o roubo. Era uma linha de montagem de crime. Mas, e esse é o ponto-chave, o plano do Fagin simplesmente não funciona com o Oliver. A história de vida dele e o que o livro chama de seu espírito vivo e reto criaram uma resistência muito forte. Isso é um ótimo lembrete de que o condicionamento não é uma fórmula mágica. A história de quadro 1, os valores, a disposição, tudo isso pode criar uma barreira enorme contra a modelagem. E isso nos leva a uma virada de 180 graus na história. Um ambiente totalmente novo, onde o poder da gentileza e do reforço positivo vão mudar absolutamente tudo. Essa tabela aqui mostra o contraste de uma forma gritante. Vamos olhar as colunas. De um lado, temos os ambientes aversivos, governados pela punição, pela falta de tudo, que geram o quê? Medo, fuga. Do outro lado, um ambiente seguro, acolhedor, cheio de reforço social positivo, como carinho e elogios, que cultiva um conjunto de comportamentos completamente diferente. Gratidão, vontade de estudar, afeto. A motivação do Oliver muda da água para o vinho. O afeto e a gentileza se tornam reforçadores tão, mas tão poderosos que ele passa a ser motivado a aprender e a ser útil, não mais por medo de apanhar, mas por pura gratidão. Só que, mesmo em segurança, as cicatrizes do trauma não somem de uma hora para outra. Os fantasmas do passado do Oliver continuam ali, assombrando, e a ciência do comportamento também tem uma explicação para esse fenômeno. O princípio aqui é o condicionamento clássico, também conhecido como pavloviano.
É sobre como nosso corpo aprende a ter respostas emocionais automáticas a certos gatilhos, depois que eles foram associados a eventos muito fortes, muito significativos. Vamos detalhar isso. Passo 1. No começo, o Fagin era só uma pessoa, um estímulo neutro para o Oliver. Mas ele foi repetidamente associado com o quê? Com perigo real, um estímulo incondicionado. A resposta natural ao perigo é o medo. Isso é uma resposta incondicionada, ou seja, uma reação que a gente não precisa aprender, já nasce com a gente. E essa associação não acontece uma vez só. Acontece de novo, e de novo, e de novo, fortalecendo essa conexão neural na mente do Oliver. Cada encontro com Fagin era mais uma camada de medo sendo, cimentada na cabeça dele. No final das contas, chegamos ao passo 3. A simples visão do Fagin, que agora é um estímulo condicionado, já é suficiente para disparar a mesma resposta de medo, que agora é uma resposta condicionada. O Fagin, por si só, virou o gatilho do terror. Então, o que a gente tira de tudo isso? A jornada do Oliver é uma verdadeira aula sobre motivação. A gente viu como as ações dele evoluíram da sobrevivência mais básica para comportamentos sociais super complexos. O comportamento dele foi uma resposta direta ao ambiente, seja fugindo da dor ou buscando afeto. E, um ponto crucial, o trauma deixou marcas duradouras por meio do condicionamento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quais são as contingências invisíveis, esses sistemas de reforço e punição, que moldam as nossas próprias vidas e a sociedade à nossa volta? A história do Oliver nos lembra que o ambiente é, talvez, o arquiteto mais poderoso do comportamento. Fica aí a reflexão.